Outback Steakhouse, conhecida pelo toque americano no churrasco australiano, achou um lugar improvável para o sucesso: o Brasil. O país gera 83% das vendas da holding de restaurantes Bloomin' Brands, equivalente a mais de 400 milhões de dólares dos quase 500 milhões obtidos pela empresa, e isso somente nos primeiros 6 meses de 2023. As vendas no Outback no Brasil aumentaram 61%, o movimento subiu 42% e a média das vendas por número de clientes subiram 19,2%, comparado com o mesmo período em 2022. Enquanto que nos Estados Unidos, esses números representam somente 3,9%, menos 5% e 8,9%, respectivamente. Quase metade dos restaurantes Outback em todo o mundo se encontra no Brasil. Como que uma steakhouse australiana tomou conta de um país tão famoso pelo seu próprio churrasco? O primeiro restaurante no Brasil abriu em 1977, menos de 10 anos depois da primeira abertura nos Estados Unidos. Naquela época só tinham 11 restaurantes Outback no mundo, mas em 2005, a Bloomin' Brands, que possuía o nome de Outback Steakhouse Inc., tinha 140 restaurantes internacionais, sendo 12 no Brasil. Rapidamente, o país da América Latina se tornou crucial para o sucesso da empresa. Em 2006, a Outback Steakhouse chamou a OSI Restaurant Partners, que foi adquirida pela empresa de capital privado Bain Capital e Catterton Partners por 3 bilhões e meio de dólares, ou 40 dólares por ação. Formando-se então a Bloomin' Brands. A empresa se tornou pública em 2012, vendendo 16 milhões de ações por 11 dólares cada, e nessa época o Brasil já contava com quase 25% de todos os restaurantes internacionais da empresa. Em 2017, esse número cresceu para 35% e as vendas atingiram 377 milhões de dólares gerados pelos 87 restaurantes espalhados pelo país, uma diferença incrível comparado com 2013. Porém, nos anos que antecederam a pandemia, as vendas da Bloomin' Brands manteve-se estável, tendo pouquíssimo crescimento e até mesmo baixas em alguns anos. No começo de 2020, jornais começaram a espalhar que a Bloomin' estava desinvestindo no mercado brasileiro, parte para agilizar as suas operações e aumentar as margens. Mas esses planos não se concretizaram, e durante a pandemia, como em todos os outros restaurantes, as vendas caíram bastante, junto com os preços das ações. Mas em um ano, o setor no Brasil se recuperou fortemente e o retorno refletiu-se no preço das ações. De acordo com a Harvard Review da América Latina de 2022, 47% da população brasileira é formada por classe média, um grupo que gasta bastante dinheiro em comer fora. No início, a Outback só tinha sede em São Paulo e Rio de Janeiro, mas no final de 2022, os 139 restaurantes representavam 16% de todas as vendas do Outback no mundo. Mas o sucesso da Outback no Brasil não é exclusividade da empresa americana. O brasileiro possui a tradição de frequentar restaurantes. Enquanto as famosas redes de fast food americana, McDonald's, Burger King e Subway possuem uma forte presença no país, eles sempre sofrem com a alta da inflação que sempre atormenta a nação. O brasileiro que frequenta Outback não vai lá para consumir os pratos mais caros da casa, mas sim os promocionais e frequentar a Billabong Hour. E também a população mais jovem está frequentando cada vez mais esses lugares por qualquer que seja o motivo. A maioria dos restaurantes da Outback estão localizados em lugares estratégicos, como shoppings e centros comerciais. O maior restaurante da Outback no mundo está localizado em São Paulo, que além de ser a cidade mais populosa do país, é uma das que possui o maior salário médio, similar a Rio de Janeiro e Brasília. Mas a indústria de restaurantes no Brasil ainda encontra desafios pela frente. Em 2020, o Madeiro tinha planos de se tornar uma empresa pública e fazer parte da Bolsa de Valores, mas devido às dívidas financeiras da empresa, essa ideia ficou no passado. Já em contrapartida, o Coco Bambu espera faturar 2 bilhões em 2023. Nos primeiros 3 meses de 2023, o Outback no Brasil faturou 119,3 milhões de dólares, um acréscimo de 18% comparado com o mesmo período do ano passado.
mas o movimento caiu 4% no primeiro trimestre deste ano em comparação com 2022. E para a holding do Outback, a Bloomin' Brands continua vendo o preço da sua ação se recuperar do valor de um pouco mais de US$ 4 em abril de 2022 e atingindo quase US$ 29 em agosto para os atuais 24 em setembro. Os preços da ação tiveram uma disparada quando a empresa de investimentos Starboard Value, conhecida por recuperar a Papa John's e Darden Restaurants, comprou 9,9% da Bloomin' Brands em agosto de 2023. A Outback do Brasil é super importante para a Bloomin' Brands. Com isso, a pergunta que fica é se a holding está diversificada o suficiente para não só depender do país. 83% das vendas internacionais da Bloomin' são do Brasil e o país possui 45% de todos os restaurantes globais da holding. Se as coisas piorarem com esse contínuo aumento e criação de novos impostos, podemos ver uma queda significativa nos preços das ações.